Bom, muito bem. Vamos começar a resolução de mais uma lista de exercícios, tá certo? Nessa lista a gente vai estar resolvendo algumas questões sobre medida de tendência central, média, mediana e moda. Bom, primeira questão diz: se um aluno fez 2 trabalhos e obteve 8,5 e 5, qual deve ser a nota do terceiro trabalho para que a média aritmética dos 3 seja 7, certo? Bom, eu vou chamar a média aritmética de M índice A, tá certo? E ela vai ser dada pela soma dos elementos x1 mais x2 mais x3 mais etc. até o último elemento, que eu vou chamar de xn. Tudo isso dividido pela quantidade n de elementos, tá? Essa expressãozinha nos permite calcular a média aritmética. Bom, então, ele diz o seguinte na questão, que a primeira nota foi 8,5, a segunda nota foi 5, e ele quer saber qual deve ser a terceira nota para a minha média aritmética ser igual a 7. Bom, então eu vou resolver esse pequeno problema da seguinte forma. Eu vou dizer que 7 tem que ser igual a 8,5 mais 5 mais a terceira nota, que eu chamei de x3. Tudo isso dividido por o número de elementos, tá? No caso são 3 notas, então dividido por 3, certo? Bom, daí eu fico com 7 sendo igual a 8,5 com 5, 13,5 mais a terceira nota, que eu chamei de x índice 3. Tudo isso dividido por 3, certo? Bom, aqui eu vou colocar um denominador e vou resolver essa continha multiplicando meios por extremos. 1 que multiplica 13,5, 13,5 mais 1 vezes x3 é o próprio x3. Isso deve ser igual a 7 vezes 3, 21, certo? Daí eu tenho que a terceira nota, que eu chamei de x3, tem que ser igual a 21. 13,5, que é positivo, passa para o segundo membro negativo. Daí eu fico com a terceira nota sendo igual a, bom, 21,0 menos 13,5, certo? 5 para 10, 5, vem 1. 1 mais 3, 4, 4 para 11, 7, vem 1 novamente, ó, 1 mais 1, 2, 2 para 2, nada, vírgula abaixo de vírgula, tá certo? Então, eu concluo que a terceira nota deve ser 7,5. Ok? Tudo bem? Próxima questão. Qual é a média de idade de um grupo de pessoas em que há 6 pessoas com 14 anos, 9 pessoas com 20 anos e 5 pessoas com 16 anos, certo? Bom, então novamente eu vou chamar a média aritmética de M índice A, certo? E ela vai ser dada por
6 vezes 14 mais 9 vezes 20 mais 5 vezes 16. Tudo isso dividido pela quantidade de pessoas, que são 6 que tem 14 anos, 9 com 20 e 5 com 16. Então aqui embaixo no denominador fica 6 mais 9 mais 5. Ok? Ou seja, a média aritmética vai ser igual a... Bom, realizando essa multiplicação aqui, ó, veja só. 14 vezes 6. 6 vezes 4, 24. Vem 2. 6 vezes 1 é 6. Com 2, 8. Então eu fico com 84 mais 9 vezes 20, tá? 9 vezes 2, 18. Acrescento 0, então 180. Mais 5 vezes 16. 5 vezes 6, 30. Vem 3. 5 vezes 1, 5. Com 3, 8. Então aqui fica 80, certo? E no meu denominador, eu vou somar 6 com 9, 15. 15 com 5, 20, certo? Ou seja, a média aritmética é igual a... Bom, agora eu vou fazer a soma. 180 mais 84 mais 80. Bom, realizando essa soma, eu vou ter 0 mais 4, 4. 4 mais 0 ainda é 4. 8 com 8, 16. 16 com 8, 24. Coloco 4, vem 2. 2 mais 1, 3. Ou seja, 344 dividido por 20, certo? Muito bem. Bom, vamos fazer um rascunho, tá? Para efetuar essa divisão. 344 dividido para 20. 34 dividido para 20. 1. 1 vezes 20 é 20. Para 34 faltam 14. Baixo 4. 144 dividido para 20. 7. 7 vezes 20. 140. 140 para 144. Faltam 4, certo? Não dá para dividir. Acrescento 0 e vírgula. 40 dividido para 20, 2. Então, eu chego à conclusão que a média aritmética de idade desse grupo de pessoas é de 17,2 anos, certo? Tudo bem? Próxima questão. Próxima questão. Calcule a média aritmética ponderada de um aluno que obteve no primeiro bimestre 8 na prova com peso 2, 7 na pesquisa com peso 3, 9 no debate com peso 1 e 5 no trabalho de equipe com peso 2. Certo? Bom, eu vou chamar de M índice P, a média ponderada. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar cada uma das notas pelo seu peso. Em seguida, eu vou somar esses resultados e dividir pela soma dos pesos. Então, veja. Vou ficar com 8 vezes 2 mais 7 vezes 3 mais 9 vezes 1 mais 5 vezes 2. Tudo isso dividido por a soma dos pesos, ou seja, 2 mais 3 mais 1 mais 2. Ok?
Então eu vou dizer que a média ponderada vai ser igual a 8 vezes 2, 16, mais 7 vezes 3, 21, mais 9 vezes 1, 9, mais 5 vezes 2, 10, dividido por 2 mais 3, 5, 5 mais 1, 6, 6, com 2, 8, certo? Bom, eu vou organizar essa soma aqui no rascunho. 21 mais 16 mais 10 mais 9. Somando eu vou ter 6 mais 1, 7, 7 com 9, 16, vem 1, tá? 1 mais 2, 3, mais 1, 4, mais 1, 5, certo? Então eu fico com a média ponderada sendo igual a 56 dividido para 8, certo? Bom, ou seja, a minha média ponderada vai ser igual a 56 dividido para 8, 7, certo? Então, a média aritmética ponderada desse aluno foi 7. Próxima questão. Considere os números 126, 130, 126 e 103 e calcule, item A média aritmética. Eu vou organizar esses números em ordem crescente, tá? Então eu vou escrever 103, 126, 126 e 130. Certo? Muito bem. Bom, em seguida eu vou fazer o seguinte, ó. Como é média aritmética, eu vou dizer que a média aritmética vai ser igual a soma dos elementos dividido pela quantidade. Então eu vou ter 103 mais 126 mais 126 mais 130, tudo isso dividido por 4. Eu tenho 4 elementos, tá? 4 números. Então eu vou dividir por 4. Bom, então a média aritmética vai ser igual a... Vou organizar a soma, ó. 130 mais 126 mais 126 mais 103. Certo? Seis com 6, 12, 12, mais 3, 15. Coloco 5, vem 1 com 3, 4, certo? 4 com 2, 6, com 2, 8, certo? E aqui somando 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Ou seja, eu fico com 485. Então, a média aritmética vai ser de 485 dividido para 4. Bom, organizando um rascunho, eu vou ter 485 dividido para 4. 4 dividido para 4 é 1. 1 vezes 4, 4 para 4. Não falta nada. Baixo 8. 8 dividido para 4, 2. 2 vezes 4, 8. Para 8, não falta nada. Baixo 5. 5 dividido para 4 é 1. 1 vezes 4, 4. Para 5 falta 1. Não consigo dividir, então acrescento 0 e vírgula. 10 dividido para 4, 2. 2 vezes 4, 8. 8 para 10 falta 2. Não dá para dividir. Acrescento 0. 20 dividido para 4, 5. 5 vezes 4 é 20. Para 20 não falta nada. Então eu chego à conclusão que a minha média
aritmética vai ser igual a 121,25, certo? Próxima questão. Bom, na próxima questão ele diz o seguinte: considerando os mesmos números da questão anterior, calcule a média ponderada, certo? Com os pesos 2, 3, 1 e 2, respectivamente, tá? Então, para a média ponderada, eu vou fazer o seguinte: eu vou chamar de M índice P novamente, e eu vou ter o seguinte, ó, 126 vezes o peso 2, mais 130 vezes o peso 3, mais 126 vezes o peso 1, mais 103 vezes o peso 2. Tudo isso, certo? Dividido pela soma dos pesos, ou seja, dividido por 2 mais 3 mais 1 mais 2. Ou seja, a média ponderada é igual a 126 vezes 2. Vou fazer um rascunho, ó. 6 vezes 2, 12. Vem 1. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. 2 vezes 1, 2. Então, eu obtenho 252 mais 130 vezes 3, 390 mais 126, tá? 126 vezes 1 é ele próprio, tá certo? Só repetir. Mais 103 vezes 2, 206, certo? Dividido pela soma. 2 mais 3, 5, mais 1, 6, mais 2, 8, certo? Bom, vou organizar a soma aqui do lado, ó. 390 mais 252 mais 206 mais 126, certo? Somando, eu vou ter 2 com 6, 8. 8 com 6, 14. Coloco 4, vem 1. 1 com 9, 10. Com 5, 15. Com 2, 17. Coloca 7, vai 1. 1 com 3, 4. 4 mais 2, 6. Mais 2, 8. Mais 1, 9. Certo? Então fica 974. Ou seja, a média ponderada é igual a 974 dividido por 8. Bom, vamos fazer um rascunho, tá? 974 dividido para 8. 9 dividido para 8 dá 1. 1 vezes 8, 8. Para 9 falta 1. Baixo 7. 17 dividido para 8, 2. 2 vezes 8, 16. Para 17 falta 1. Baixo 4. 14 dividido para 8 dá 1. 1 vezes 8 é 8. Para 14 faltam 6. Não consigo dividir, acrescento 0 e vírgula. 60 dividido para 8, 7. Certo? 7 vezes 8, 56. Para 60 faltam 4. Acrescento 0. 40 dividido para 8, 5. 5 vezes 8, 40. Para 40 não falta nada. Então, chego à conclusão que a média ponderada vai ser igual a 121,75. Certo?
Próxima questão. Bom, ele diz, ainda considerando os números 126, 130, 126 e 103, qual é a moda desse conjunto? Bom, a moda é o número que mais se repete. O número que mais se repete é o 126, certo? Ou seja, eu vou simplesmente escrever o seguinte, olha só. Eu vou dizer que a moda M índice O vai ser igual a 126, certo? Bom, próxima questão. Quinta questão, ele diz: durante os 7 primeiros jogos de um campeonato, um time marcou respectivamente 3, 2, 1, 1, 4, 3, 2 gols. Determine, letra A moda desse conjunto. Bom, note o seguinte, os números que se repetem são 3, eu tenho ele 2 vezes, o 2 também tenho ele 2 vezes, e 1, eu tenho aqui um conjunto que vai ser trimodal, ou seja, possui 3 modas. Então, eu vou dizer que a moda é 3, o 2 ou 1, certo? Bom, no item B ele diz para a gente calcular, determinar a mediana, tá? A mediana, ela divide o conjunto de dados ao meio, certo? Então, aquela quantidade de gols que está lá em cima, eu vou escrever em ordem crescente. Então, eu vou ter 1, 2, 2, 3, 3 e 4. Certo? Bom, para a mediana eu tenho a seguinte condição. Se a quantidade de elementos for ímpar, a mediana é o termo que está exatamente no meio, certo? É o termo central. Se a quantidade de elementos é par, a mediana é a média aritmética dos dois termos que se encontram no meio do conjunto, certo? Então eu tenho que o meu conjunto de dados tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, certo? Bom, 7 é um número ímpar, certo? Então, pela propriedade que eu citei, a mediana é exatamente o termo que está no meio. Vai dividir o conjunto de dados em duas partes iguais, com a mesma quantidade de elementos. Ou seja, a mediana é o termo central e o termo central é o número 2, certo? Então eu vou dizer que a mediana, que eu vou indicar por M índice E, vai ser igual a 2, certo? Tudo bem? Próxima questão. Questão 6, ele diz: de segunda-feira a sábado, os gastos com a alimentação de uma pessoa foram 15, 13, 12, 10, 14 e 14. Determine, letra A média diária de gastos, certo? Muito bem. Bom, para saber a média diária, eu vou somar todos os elementos e dividir pela quantidade de elementos. Eu tenho os gastos de 6 dias da semana, então eu vou somar esses caras e dividir por 6. Então eu vou dizer que a média aritmética vai ser igual a 15 mais 13 mais 12 mais 10 mais 14 mais 14, tudo isso dividido por 6,
certo? Bom, aqui do lado eu vou fazer um rascunho, que eu vou somar 15 com 14, mais 14, mais 13, mais 12 e mais 10, certo? Bom, 5 com 4, 9, 9 com 4, 13, 13 com 3, 16, 16 com 2, 18, certo? Coloco 8, vem 1, 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5, mais 1, 6, mais 1, 7. Então, fico com 78, certo? Ou seja, a média aritmética vai ser igual a 78 dividido por 6. Bom, organizando um rascunho aqui do lado, eu vou dividir 78 para 6. 7 dividido para 6 dá 1. 1 vezes 6 é 6. Para 7 falta 1. Baixo 8. 18 dividido para 6, 3. 3 vezes 6, 18. Para 18 não falta nada. Então eu concluo que a média diária de gastos vai ser igual a 13. Certo? Muito bem. Certo? Isso vai ser 13 reais, por exemplo. Muito bem. Próximo item. Bom, ele diz o seguinte, com os mesmos dados, tá? No item B, ele pergunta qual é a moda. Bom, a moda é o elemento que mais se repete. Nesse conjunto de dados, o elemento que mais se repete é o 14, que aparece 2 vezes. Então, eu vou dizer que a moda M índice O é igual a 14. Certo? Próximo item. Item C, com os mesmos dados, tá? Da questão 6. No item C, ele pede para determinar a mediana. Bom, vou organizar os dados da questão em ordem crescente, tá? Então, vou colocar 10, 12, 13, 14, 14 e 15. Certo? Bom, note que o meu conjunto possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, certo? Ou seja, possui uma quantidade par de elementos. Logo, a mediana, certo? Vai ser a média aritmética dos termos centrais, tá? Dos 2 termos centrais. E quem são os números que estão no meio, tá? Os termos centrais são 13 e 14. Então, eu vou dizer que a mediana M índice E vai ser igual a 13 mais 14 dividido por 2. Ou seja, a mediana vai ser igual a 13 com 14, 27, dividido por 2, certo? Ou seja, a mediana é igual a 27 dividido para 2, certo? Isso vai dar 13,5, ok? Bom, com isso chegamos ao fim de mais uma resolução de exercícios, tá certo? Espero ter ajudado vocês a compreenderem um pouquinho melhor. Nos vemos na próxima resolução.